Olá, amigos! Livro Constelações Familiares, o reconhecimento das ordens do amor. Então, é a continuação do nosso estudo, tá? Nós estamos na página 22 e vamos lá. A causa das doenças nas famílias. Então, é aquela jornalista fazendo pergunta para o Bert Hellinger, tá? Então, ela faz assim. Ela fala o seguinte: o senhor trabalha com pacientes que estão em tratamento médico. Isso significa que os médicos trazem seus pacientes e então vocês trabalham em conjunto. Por um lado, o senhor diz que o câncer tem a ver com a falta de uma reverência, ou que distúrbios digestivos têm a ver com um relacionamento não esclarecido com a mãe. Por outro lado, o senhor não diz: é possível curar doenças através da colocação da constelação familiar. Ou seja, ele não garante a cura, tá? Mas ele dá explicações, isso que ela está querendo dizer. Aí ele diz: o que descobri durante o meu trabalho com doentes foi que a mesma dinâmica básica resulta em diversas doenças. Trabalho somente com as dinâmicas básicas. Nas famílias, existe a possibilidade de que uma criança queira repetir o destino de um irmão ou uma irmã falecidos, ou da mãe falecida ou do pai falecido. A criança diz em seu íntimo: eu irei com você. Pode ser que nessa situação ela tente se suicidar ou fique com câncer ou uma outra doença. Portanto, a mesma dinâmica básica pode ser expressa de formas diferentes. Por isso, não teria sentido se eu tentasse curar o câncer sem respeitar essas dinâmicas básicas. Existem, na verdade, somente 3 dinâmicas básicas. Eu o acompanho na morte, ou na doença, ou no destino. Seria a primeira. A segunda: melhor eu morrer do que você, ou melhor eu partir do que você partir. E a terceira: é uma expiação por uma culpa pessoal. Na constelação que demos como exemplo, tratava-se provavelmente do caso em que o homem diz: melhor eu partir do que você, minha querida esposa. E ela pergunta: por que é que ele faz isso? Ele diz: é inconsciente, totalmente inconsciente. As crianças também fazem isso. Por exemplo, quando veem que um dos pais quer repetir o destino de alguém. Neste exemplo, a mãe quer seguir a irmã gêmea falecida. Então o filho diz: melhor eu ficar doente ou morrer do que você, mamãe. Essa seria uma dinâmica possível. Então, até aqui, o que a gente vê, gente? São dinâmicas ocultas que, com a constelação familiar, elas passam a ser vistas por um membro que está ali indo buscar ajuda, né? Então, às vezes, você tem um filho que está em depressão, por exemplo, e você já buscou ajuda ou ele não está querendo ajuda. Quando você abre um trabalho de constelação para essa criança, seja o sintoma que for, uma hiperatividade, um autismo, qualquer sintoma, tá? A gente vai encontrar dinâmicas básicas, uma dinâmica básica, né? Ele vai estar conectado a algo do sistema familiar e pode ser qualquer coisa, uma ligação com um falecido, uma ligação com o pai, né? Às vezes o relacionamento de marido e mulher não estava indo bem, né? E a criança muitas vezes fala dessa relação não estar indo bem. Ela interpreta, ou os pais colocaram a criança no meio, né? E aí você tira a ordem, lembrando que tudo é por amor. Os sintomas aparecem por amor. Só que enquanto não houver a ordem no amor, é amor em desordem, e isso causa emaranhados, conflitos que precisam ser vistos para serem elaborados, enfim, e retirados, tratados. Então a constelação propõe você enxergar onde está o emaranhado, onde foi que aquele filho ficou naquela situação, o que ele está honrando, né, se tem culpa, se tem
simplesmente uma ligação muito forte. Então, essas ligações, esse excesso de amor, esse excesso de culpa, precisa ser melhorado. E a constelação favorece essa melhora pelo entendimento, pelo diálogo que acontece entre as partes, pela tomada de consciência das partes antigas, pela inclusão daqueles que se sentiram excluídos. Né? Lembrem, a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio de troca. Existem leis que, quando são infringidas, um marido e uma mulher colocam um filho no meio, isso é infringir uma lei. Existe a hierarquia. Então o filho não pode chegar e tomar partido, ele não pode ficar no meio dos pais, isso vai dar problema sério. Entendem? E tudo isso é feito em dinâmicas inconscientes. Né? Então, por isso que é bacana entrar lá e ver o que é. Cada caso é um caso. E sim, pode curar? Pode curar. Mas esse não é o foco do Bert, a cura, você focar na cura. Você foca em facilitar ali a melhoria do emaranhado. Você melhorando aquele sistema, incluindo os excluídos, né? Fazendo com que todos se vejam. Colocando o amor em ordem, a cura pode vir sim, por que não? Né? Então, quando um filho sente que um pai é excluído pela mãe, por exemplo, ele vai querer seguir esse pai. Tá? E, de repente, essa exclusão do masculino pode estar falando de uma exclusão mais antiga, onde o masculino é excluído há muito tempo. Por isso ele atraiu esse sistema dessa mulher, que exclui o masculino. Então ele reforça um padrão antigo, e esse filho vai querer incluir os excluídos. Isso é inconsciente. Então, às vezes, um filho vai para a morte, no sentido de manifestar sintomas autodestrutivos, seguindo os ancestrais, com a sensação de que eles vão ficar melhor com isso. Então aí a jornalista fala: vamos olhar para um segundo exemplo que ilustra o relacionamento entre pais e filhos. Trata-se do caso de uma mulher que sofre de esclerose múltipla há 12 anos. Ela contou que o pai tinha sido nazista e fora responsável pela morte de 2 desertores. Novamente, foram pessoas estranhas, escolhidas entre o público, que fizeram o papel dos membros da família dela. Nesse caso, o Senhor mandou que o pai saísse do recinto. Por que o Senhor fez isso? Aí Bert responde: bem, essa é uma das grandes exceções da terapia familiar. Em geral, os assassinos perdem o direito à pertinência. Quem foi responsável pela morte de uma pessoa dessa forma culposa perdeu o direito à pertinência. Precisa deixar esse sistema. Sair fora da constelação significa que essa pessoa perdeu o direito de pertencer a esse sistema. Significa também que ela vai morrer ou quer morrer. Se a pessoa que perdeu esse direito de pertinência não deixa o sistema, então um filho partirá no lugar dela. Por isso, a compaixão pelo agressor não leva a nada e só torna as coisas mais difíceis para os inocentes. O Senhor disse a essa mulher que a dinâmica da constelação dela era a seguinte: é melhor eu desaparecer do que você. A filha quer ir no lugar do pai. Isso seria a causa da doença dela. Depois dessa explicação, houve um pequeno diálogo entre o Senhor e a mulher, e o Senhor perguntou-lhe se isso estava claro para ela. O cliente fala: ficou claro para mim que eu posso parar de carregar qualquer tipo de responsabilidade pelo meu pai ou de ser responsável por ele. O que ele fez não tinha sido mencionado até 2 ou 3 anos atrás, e contei isso para os meus irmãos e irmãs. Aí o Hellinger fala: você não deveria ter feito isso de forma nenhuma. Não, você não deveria nem sequer ter perguntado isso a ele. E aí o cliente diz: eu não perguntei, eu só disse: conte-me o que aconteceu durante a guerra. Aí Hellinger fala: mas um filho não pode fazer isso.
Um filho não deve se imiscuir nos segredos dos pais, não deve se meter nos segredos dos pais. Pode ser que uma parte de seu sofrimento seja expiação por você ter feito isso, ou seja, ter entrado num lugar que não era dele. Um filho não pode saber das coisas assim, principalmente uma coisa dessas, porque fatalmente ele vai tomar um partido. E isso vai ferrar o sistema, ele em primeiro lugar. Aí o Hellinger pergunta, não, o público pergunta para o Hellinger: nossos pais não deveriam ter contado nada sobre a história do nazismo? Aí ele diz: não deveriam. Não, se estiveram pessoalmente envolvidos. O que fazem então os filhos? Eles dizem: olha o que vocês fizeram. Assim, os filhos se tornam tão maus quanto os pais, ou seja, eles entram no julgamento dos pais sem terem vivido o que os pais viveram. No lugar desses espíritos, desses pais, o que a gente faria? Talvez nada muito diferente do que eles fizeram. Então a gente não pode ficar entrando numas de querer saber e julgar, tá? Porque eles estão no direito deles de viver o que eles viveram, de viver o que eles vivem, de fazer as escolhas deles. Filho nenhum deve julgar pai e mãe. E a gente cai nesse erro, né, gente? E aí o público pergunta: posso descobrir coisas de meus pais e também entender por que se comportam desse modo e então perdoá-los? Aí Hellinger responde: a uma criança não é permitido nem entender nem perdoar. Que presunção! A gente é presunçoso sem se ligar, né, gente? A verdade é essa. Eu quero descobrir as coisas dos meus pais, entender por que eles se comportaram daquela forma para perdoá-los. Você não é ninguém para perdoar seus pais. Você não é maior do que eles. Ah, eu te perdoo. Não, você não estava lá, não sabe o que eles viveram. Então você não tem, ainda mais uma criança, não tem como. Não tem como. Isso que ele quer dizer. Agora a gente entra no tópico: a presunção e suas consequências. Aí a jornalista diz: neste ponto houve um grande burburinho. Uma parte do público ficou muito indignada. As crianças têm um senso intuitivo de justiça. Então, por que não deveriam perguntar? Elas percebem quando os pais têm algo que lhes pesa na consciência. Sim, elas podem perceber, mas não devem se envolver. Aí ela diz: as crianças não são adultos, elas simplesmente fazem perguntas, com toda a inocência. Só por causa disso precisam ser castigadas com uma doença? Aí ele diz: depende naturalmente do que se trata. Se tiver relação com uma culpa dos pais ou com o relacionamento íntimo deles, qualquer pergunta dos filhos é pura presunção. Se se tratar de uma culpa, os filhos vão colocar os pais diante do seu próprio tribunal e exigir deles: justifiquem-se. Não existe presunção maior. Se os filhos fizerem isso, eles vão castigar a si mesmos, mesmo que os pais contem voluntariamente algo de seu relacionamento conjugal. Por exemplo, se uma mulher diz: o seu pai é impotente, ou nós não fazemos sexo, ou algo parecido. Ou se o pai fala algo menosprezando a mãe e o filho escuta. Este se castiga só pelo fato de ficar sabendo disso. E mais ainda se tiver ido atrás dessa informação. Então, só existe uma solução para ele. Eu a chamo de esquecimento espiritual. O filho deve retrair-se totalmente desse conhecimento. Os filhos têm os pais que têm. Os pais não podem e nem precisam ser diferentes, pois um homem e uma mulher tornam-se pais não porque sejam bons ou ruins, mas porque se unem como homem e mulher. Só assim eles se tornam pais. Por isso, os filhos devem tomar a vida dos pais como eles a dão. Os pais não podem acrescentar nada, nem tirar nada dessa vida. Os filhos também não podem acrescentar nada e nem excluir nada dela. Devem tomar a vida assim como os pais a deram. Então, aqui que o filho chega num determinado momento e quer saber qualquer coisa dos pais. Se ele precisa tomar a vida para ser saudável. Tomar a vida tal como foi dada e respeitar que os pais vivam a vida deles, respeitando a hierarquia, tal como eles são. Não entrar nisso, porque aí você entrou no julgamento, na crítica e entrou no peso. Entrou no peso, você vai ter sintoma. Essa é outra forma de colocar.
sintoma, né? Então, ela pergunta, não deveria ser o contrário? Não deveríamos dizer aos pais, vocês não deveriam dizer nada, deveriam separar a esfera da vida das crianças da dos adultos? Aí Hellinger responde, é claro, a criança não tem nenhuma culpa se foi tomada como confidente. Entretanto, o efeito é o mesmo. Simplesmente o fato de tomar conhecimento faz com que a criança seja colocada numa posição que não lhe pertence. Mas eu lhe dou toda a razão. Devemos dizer isso aos pais. Antigamente, as esferas entre pais e filhos eram bem mais separadas do que hoje em dia. A camaradagem que existe entre pais e filhos e que podemos observar frequentemente nos dias de hoje é uma coisa terrível para as crianças. Nossa, quem não conhece, né? Mãe e pai que falam, meu filho é meu melhor amigo, viu filho, você é meu amigão. E isso é um erro, porque você automaticamente passa um peso para a criança. Ela precisa te respeitar como pai e existe uma hierarquia. E essa hierarquia é clara. Se ele for teu amigão, as coisas se confundem. Ele vai te julgar. Amigos acabam opinando, dando conselho, né? Então acaba ficando confuso isso para a criança. E a criança precisa ter esse distanciamento porque é saudável para ela. Né? Se um pai e uma mãe vão até o filho contar coisas, isso é você colocar no seu filho um possível sintoma futuro. Coisas assim que envolvem culpa, igual ele já explicou aqui, entende? Vamos voltar ao exemplo de um seminário. Uma mulher conta. Aí, isso é a jornalista falando. Aí o cliente fala. Aos 25 anos, fiz uma operação para me livrar do bócio. Há 5 anos atrás, uma operação abdominal. E, além disso, sofro de bronquite crônica. Aí o Hellinger fala. Você é casada? Não. Quantos anos tem? 35. Aconteceu algo de especial na sua família de origem? Aí a cliente diz, sofri abuso por parte do meu pai. Quando contei isso para minha mãe, ela não me deu apoio. Ela me disse, não conte nada a ninguém, senão ele vai para a cadeia. Então eu me calei. Hellinger diz, ok, você tem pai, mãe e quantos irmãos e irmãs? Tenho 2 irmãos e um menino. O primeiro filho de minha mãe, que morreu com 3 dias de vida. De quê? Ele ficou azul e morreu. Bem, agora disponha na constelação a sua família, pai, mãe e filhos. Depois de montar a constelação, a mulher se senta e Bert Hellinger pergunta aos representantes dos membros da família. Como se sente o pai? Aí ele diz, não sinto nenhuma mulher ao meu lado, só sinto que tenho uma relação com a filha. E como se sente a mãe? Bom, estou perto demais dele e a criança é de certa forma problemática. Está tão longe. É desagradável para mim. Quero ficar mais perto dessa criança. Hellinger diz, como se sente a filha? Eu tenho mãos quentes. Sinto agressividade, medo e raiva. E Hellinger para a cliente. Agora vamos acrescentar a criança que morreu. Escolha alguém e o posicione. Aí pergunta para a filha, o que mudou para você? Aí a filha responde, sinto-me bem melhor, mais protegida, não estou mais sozinha. E o pai, sinto que tenho um relacionamento com ela. Aí a mulher diz, quero simplesmente ir para junto dessa criança. Hellinger diz, para sua filha, ela diz, eu gostaria, o irmão fala, eu gostaria de unir a família. E Hellinger pergunta para a criança morta, como você se sente? A criança morta, sinto-me morta. Hellinger diz, exatamente. Aí olha para o cliente e diz, o que aconteceu na família de sua mãe? Uma irmã dela foi para um país estrangeiro com 8 anos de idade e ficou por lá. Aí ele pergunta, como uma menina de 8 anos de idade pode ir embora? Foi uma espécie de intercâmbio escolar. Aí ele pergunta, com 8 anos? Estranho. Aí a cliente diz, ela foi para o exterior. Foi uma espécie de intercâmbio escolar entre a Hungria e a Suíça. O casal suíço pediu aos meus avós que lhe dessem a criança porque ainda lhes restariam outros filhos. Então os meus avós, aí Hellinger fala, isso já me basta. Para onde a mãe quer ir? Para junto da irmã. Aí a jornalista fala, novamente é a mãe que quer sair da família? Aí ele fala, a irmã foi entregue para a adoção.
E a mãe também quer ir embora. Ela quer ir junto da irmã. Existe um amor muito profundo e um vínculo muito grande entre irmãos. Se um deles sofre, os outros sofrem também. Por exemplo, se uma das crianças é deficiente, os outros, muito frequentemente, comportam-se como se não pudessem aceitar totalmente a vida. Esse é o efeito desse amor e lealdade. O Senhor perguntou o que aconteceu na família da mãe e não na do pai. Afinal de contas, foi o pai que abusou da filha. Aí ele diz: pôde-se ver na constelação que o problema estava com a mãe. Em caso de abuso de menores, existem na maioria das vezes 2 agressores. Na verdade, um está em primeiro plano, neste caso o pai, e o outro em segundo plano. Por isso, nesses casos, não existe solução se não olharmos para ambos os agressores. Dizer isso aqui é um pouco arriscado, entretanto, eu diria que a mãe quer se afastar do pai para seguir a irmã. Sentindo-se culpada com relação ao marido, ela oferece a filha como substituta. Gente, isso eu sei, para quem não conhece constelação, para quem chegou agora, pode cair um pouco pesado. Mas é de fato, essas coisas, tipo o pai que teve no nazismo tem que sair do sistema, né? Porque senão o filho vai seguir essa morte, né? Isso é pesado, mas é verdade, aconteceu. Então, ele precisa arcar com aquilo. Se ele fez dessa forma, ele sai do sistema para que outras pessoas não o sigam. Mais ou menos isso, né? E no caso aqui, e não é só nesse caso, na maioria dos casos, as mães geralmente, gente, se omitem, né? Eu escuto muita coisa, cara, muitos abusados, muitas mulheres abusadas eu trato, já tratei. Muitas. E as mães, elas ficam omissas. Parece que ou criam uma barreira para não ver, ou não vê, enfim. E coisas acontecem, sintomas horríveis na pessoa que foi abusada. Né? O mínimo que pode acontecer é a pessoa virar homossexual. Não estou trazendo julgamento, crítica, nada, mas às vezes acontece você romper ali com aquele sexo, né? Por causa do abuso. Então, isso é o mínimo que pode acontecer. Né? Então, sintomas severos acontecem, depressão, a pessoa se cala, não fala mais, inúmeras coisas, tá? Se sentir culpada, se sentir inferior, isso acaba com a autoestima da pessoa. Né? Então, quando a gente vê em constelação, abre o campo, geralmente a gente percebe a mãe. Que a mãe tinha algo nela ou ela está sintonizada e o coração dela não está inteiro para esse pai, para esse marido, e ela entrega mesmo. E isso é muito inconsciente, sabe, gente? Por isso que a constelação está entrando agora com tanta força. É uma ferramenta de cura, né, dos sistemas. Vocês percebem que tudo é sistema? De fato, tudo pode ser explicado dentro de um sistema. E aí você junta com as outras ferramentas que você tem, você se liberta consciencialmente, sua consciência expande e é isso que importa. Né? E o amor cresce, sua capacidade de não julgar as coisas fica maior. Né? Agressores e vítimas. Ela diz, isso é muito provocativo. Muitas pessoas que trabalham com meninas que sofreram abuso sexual certamente ficam indignadas quando ouvem que a mãe é, na realidade, a causa do abuso. Aí ele diz, naturalmente não é que eu tire a culpa do homem. Seria um erro encarar a coisa desse modo. Temos simplesmente que ver o quadro completo. Não bastaria para a criança ficar zangada com o pai. Ela tem de ficar zangada também com a mãe. Pelo que pude observar até agora, os pais estão quase sempre em conluio, num pacto secreto, quando se trata do abuso de uma criança. É aquela coisa dos pactos ocultos, né, dos segredos, né, tem coisas assim. Os pactos familiares, né? E isso, em dependência química, quando a gente trabalha em clínica de reabilitação, a gente percebe muito que os pactos familiares são 1000 vezes maiores e mais fortes do que o vínculo terapêutico.
Então, muitas vezes, o trabalho terapêutico que é feito é destruído em 1 segundo quando você entra no sistema familiar. E aí, aquele paciente tratado volta a se identificar com o mesmo papel e volta para a doença de novo. Tá? Aí ela diz, em todo caso, tudo o que o senhor diz soa muito estranho para ouvidos analíticos. Pode-se dizer que o senhor está fazendo toda sorte de afirmações. Como o senhor sabe tudo isso? Eu observei isso no trabalho com os clientes. Observei isso nas constelações familiares. Observei, acima de tudo, que simplesmente atacar os agressores tem um efeito terrível. Portanto, ela diz, um ataque àqueles que foram culpados. Aí ele, sim, porque a criança permanecerá leal ao agressor que é castigado e se castigará também. Se ela não fizer isso, um filho seu poderá fazê-lo mais tarde. Isso acontece frequentemente ao longo de várias gerações. Tive certa vez uma experiência muito singular num seminário para psiquiatras. Uma psiquiatra disse que tinha uma paciente que sofrera abuso do próprio pai. A psiquiatra estava muito indignada. Eu lhe disse para montar a constelação dessa família e ela assim o fez. Então eu lhe disse para se posicionar como terapeuta ao lado da pessoa perto da qual achava certo ela ficar. Aí ela se colocou ao lado da cliente. Todos no sistema ficaram zangados e ninguém demonstrou confiança na terapeuta. Então eu lhe disse, agora posicione-se ao lado do pai malvado. Então todos no sistema respiraram aliviados e passaram a ter confiança nela. O sistema sabe o que acontece. Ele sabe o que acontece na realidade. Ele responde aquilo. Então, o agressor, ele está ali puxado pelo sistema. Ele tem um lugar naquilo. Então, ele não pode ser tratado como um excluído, que o próprio sistema não vai gostar. Através dessa constelação, descobri que o terapeuta deve se ligar ao agressor. Só fazendo isso, ele pode restabelecer a ordem para os outros. Assim que o terapeuta se liga à vítima e fica indignado, provoca um efeito negativo em todos os membros do sistema, principalmente na vítima. Esse é o resultado das minhas experiências. Não é que eu ache que deva ser assim. Essas conclusões surgiram das constelações familiares. No entanto, se uma outra pessoa vir ou tiver uma outra experiência que ajude, volto atrás imediatamente. Eu não quero impor regras de como se deva proceder. Aí ela diz, então, não é um sistema teórico fixo. Aí ele diz, de jeito nenhum. Não somente neste contexto, como em qualquer outro contexto. Eu trabalho fenomenologicamente, isto é, eu olho para o que ajuda. Também experimento. Quando encontro um caminho, crio uma hipótese. Mas ela muda de caso para caso. Aí ela diz, e como o senhor percebe o que ajuda? Aí ele diz, eu vejo na expressão do rosto. Logo que a solução é encontrada, as fisionomias se iluminam e todos ficam descontraídos. Isso vai contra a expressão muito conhecida de não se pode agradar a todos. Na terapia familiar, a solução é aquela que satisfaz a todos os membros da família. Quando cada um está no lugar certo, aceita o lugar que lhe cabe e onde deve ficar, ocupando sua posição, sem interferir na vida dos outros. Então, todos veem reconhecida a própria dignidade e se sentem bem. Essa é a solução. Aí ela diz, fim da entrevista de rádio. Ela não diz isso, não. Olha, gente, aqui faz a gente pensar nessas grandes figuras, tipo João de Deus, né? Que abusou não sei quantas mulheres. E eu falei pra vocês que a gente fez uma simulação ali da constelação de João de Deus, de um abusador. E como as mães tinham a ver, como o sistema familiar de cada mulher tinha a ver. Ou como é ruim você pegar e excluir completamente um agressor, colocar a culpa toda nele, fica pesado para quem foi agredido também. Porque aí a questão não foi vista, a realidade não foi vista, ela foi camuflada novamente. Então acontecem suicídios, podem acontecer das meninas não conseguirem aguentar aquilo. Tá? Então o negócio é muito maior do que a gente fica julgando de telespectador aqui, assistindo pela televisão. E com base nas nossas crenças limitantes e dogmáticas, tá? É como ele disse, cada caso é um caso? Mas existem sistemas e os campos puxam as experiências.
até que aquilo se ajuste, cada coisa entre no seu lugar e tudo seja visto e ordenado, coisas assim acontecerão. Então, se a gente não tem ferramentas que mostrem, a gente morre ilimitado. Entende? Por isso que a coragem de ir para o novo é importante se você quer entrar em novos estágios de consciência. Por isso que a gente é o tamanho do... Como é que é? A gente é o tamanho do nosso saber, né? Quem conhece mais é mais liberto. Olha, 30 minutos tá bom, porque a gente vai entrar na página 30, que é um novo capítulo que fala: eu me submeto à realidade tal como ela se apresenta. A psicoterapia fenomenológica. Expor-se sem intenção. Então esse capítulo também é muito interessante. Todo esse livro é muito interessante. Eu tô trazendo ele para vocês, não é à toa, tá? Tem muita preciosidade aqui nas próximas páginas. Beijo, gente.